Sabemos que um dos eventos mais marcantes de Dexter é a morte da Rita, sua esposa que foi assassinada a sangue frio pelo assassino Trinity. Mas, e se ao invés dela ter esse terrível fim, ela tivesse sobrevivido? E se o Trinity, em vez de ir atrás dela, simplesmente tivesse ido embora, sem ter perseguido a Rita? É isso que a gente vai explorar nesse vídeo. A gente vai descobrir como, principalmente o Dexter, o próprio Dexter, qual caminho ele teria tomado se a Rita tivesse sobrevivido. É isso que a gente vai explorar nesse vídeo. O que teria acontecido com a vida do Dexter. A sugestão desse quadro aqui foi desse inscrito, e se você tiver alguma você pode comentar aí embaixo, e se eu achar uma boa sugestão vou estar trazendo para o canal. Então muito obrigado pela sugestão, deixa aquele like e vamos pro vídeo. Uma das coisas que mudaria drasticamente na série seria o próprio Dexter, A gente sabe que ele não sente as coisas como as outras pessoas, na verdade ele sente bem menos. E um dos fatores que fez ele ficar assim, meio apático, assim por se dizer, além de toda a sua história, e talvez uma pretensão à sociopatia, é o fato de que a Rita morreu. Assim que a Rita morreu, ele foi perdendo contato com a Astor e o Cody e ele acabou ficando mais isolado e muito mais propenso a matar. E sem uma família para proteger, ele pode explorar mais o lado animalesco dele, sem precisar segurar uma família enquanto comete assassinatos nas horas vagas. Provavelmente o Dexter nunca se libertaria da sua humanidade enquanto ele estivesse casado, diferente do que aconteceu quando a Rita morreu, E ele se tornou ainda mais distante do seu próprio lado humano, ele começou a ficar mais sombrio do que ele já era, assim por se dizer, porque agora ele tinha perdido uma das únicas coisas que mantinham ele mais humano. E esse lado humano do Dexter, na real, atrapalharia ele, porque uma das coisas que ajudava a tirar muitas das suspeitas que tinham sobre o Dexter em relação a ele ser um criminoso ou algo do tipo, foi o fato da Rita ter morrido. Muitas pessoas olharam para a situação do Dexter e enxergaram um homem que perdeu a sua esposa e tinha que criar duas crianças sozinhas, além do seu próprio filho biológico, ainda pequeno, que perdeu a sua mãe tragicamente. Só essa história já fazia com que fosse difícil de suspeitar de um pai solteiro para qualquer coisa que fosse. Porém, com o evitamento da morte da Rita, definitivamente seria muito mais fácil e plausível suspeitar dele. Ele não teria essa espécie de proteção de ter perdido alguém, aparentar ser simplesmente um homem comum que passou por uma grande tragédia. Isso seria como, por exemplo, você conhecer, sei lá, aquela tiazinha, de quando você tá na escola e descobrir que ela perdeu o filho, você ainda assim suspeitar que ela, sei lá, roubou alguém. É um pouco difícil, mas quando você sabe que não tem ninguém, a pessoa é isolada, não tem filho, não tem história triste, você tem mais tendências a suspeitar, ou pelo menos é o que eu acho. Além do Dexter, o seu filho Harrison seria provavelmente normal. A gente não pode dizer se o Dexter seria normal se a mãe dele não tivesse morrido do jeito que morreu, afinal o irmão dele, o Brian Moser, a gente vê no spin-off de Dexter, Pecado Original, que ele já era bem ruim desde criança, sempre matando insetos e se divertindo com isso, então ninguém pode garantir que o Dexter também não seria a mesma coisa, mesmo se a sua mãe tivesse sobrevivido. Mas nesse vídeo a gente vai seguir a linha de que sim, ele seria uma pessoa normal. Então nesse caso, seu filho Harrison Morgan, pela lógica, também seria normal se a mãe dele não tivesse sofrido o mesmo fim. E isso ia mudar tudo. Não ia ter conflito familiar, o Harrison não saberia quem o Dexter é de verdade, e provavelmente os dois seriam mais afastados, mas teoricamente próximos porque seriam unidos, porém seria uma relação um pouco falsa, já que o Harrison não saberia quem realmente é o próprio pai e o Dexter não poderia se abrir do jeito que ele se abriu, devido às circunstâncias da morte da mãe do Harrison, que aproximou o Harrison dessa verdade de que o Dexter na verdade não é uma pessoa normal e sim um serial killer. Com o passar do tempo, a própria Rita provavelmente desconfiaria do Dexter, isso porque ele se ausentaria e ficaria horas e horas fora e consequentemente ele iria acabar se cansando, já que ele ficaria mais velho. E também a família sugaria muito da sua energia, o que faria com que ele cometesse alguns erros e também inventasse desculpas ruins. E mais cedo ou mais tarde, a Rita acabaria descobrindo que ele é um assassino. Com a Rita sobrevivendo, muito das próximas temporadas seriam focadas na família do Dexter, assim como foram as primeiras temporadas, onde o Dexter tinha que manter não só os assassinatos, mas também uma boa relação com a sua família, como se fosse aquele marido que tem que manter um caso de amante e também o casamento em pé. A gente sabe que na maioria das vezes isso não dá certo, Um vai tender a cair primeiro que o outro, ou então vai cair os dois ao mesmo tempo. A gente vê a dificuldade do Dexter para poder manter os dois, O relacionamento e os assassinatos. E mais cedo ou mais tarde isso acabaria desmoronando. A gente vê que o Dexter já tinha muita dificuldade para isso, tanto que ele tentou aprender com o Trinity como manter sua família e também os assassinatos, assim como o mesmo fazia por tanto tempo, Ele tinha
20 anos, se eu não me engano, de casado, e também nesses 20 anos ele passou matando e nunca foi descoberto. Mas, sinceramente, na minha opinião, o Dexter não conseguiria manter isso, né? Ao menos ele não conseguiria manter por muito tempo, assim como aconteceu na série original depois da morte da Rita. O rumo da série seria muito diferente, o Dexter começaria a se afastar das pessoas, ou melhor, as pessoas se afastariam dele. Mesmo ele tentando manter uma boa relação com as pessoas, a gente sabe que o que alavancou os assassinatos, e também tornou mais fácil para o próprio Dexter fazê-los, é o fato dele não ter que se preocupar mais com a família, já que a Astor e o Cold não eram mais responsabilidade dele, ele tinha perdido sua mulher, e até mesmo seu filho Harrison não era ele que cuidava mais. Isso fez com que ele não precisasse se justificar se chegasse tarde em casa, ou então se saísse suspeitamente um horário diferente, ele simplesmente cometia o assassinato e não precisava equilibrar nada com a família, era simplesmente assassinato, casa e dormir. Mas com a família viva, essa relação com ele se desgastaria lentamente e provavelmente ele também se desgastaria com outras pessoas. A gente vê que durante toda a série o Dexter sempre foi muito difícil de socializar. Até mesmo as pessoas mais próximas da delegacia, como o Mazuca e o Batista, que eram amigos dele, ele no fundo não era realmente tão próximos dele. A gente vê que ele se conectou com poucas pessoas durante a série verdadeiramente, como por exemplo a Deborah, o seu pai, o seu irmão, o Brian, e alguns outros poucos. Mas aqui ele não conseguiria se conectar com mais ninguém. Isso porque a Rita sobreviveria, então ele não precisaria se mudar de local. Seu filho não se tornaria um pouco parecido com ele, o que deixou a comunicação dos dois muito mais fácil nas temporadas seguintes, e ele provavelmente se conectaria muito menos com Harrison, não teria essa relação que, apesar do Dexter ter uma relação difícil com o Harrison, é uma relação próxima, onde o Harrison sabe quem um Dexter é verdadeiramente. Isso não existiria, o que futuramente poderia gerar um distanciamento da Rita com ele pelo fato dele não se conectar tanto com o próprio filho, e a Rita poderia se conectar menos ainda, né? Poderia achar que ele está sendo uma pessoa fria, uma pessoa distante, né, que ele não gosta do próprio filho. Outro cenário bem possível de acontecer aqui é do Dexter ficar igual no spin-off de New Blood, onde ele passa 10 anos sem matar ninguém. O Dexter ele poderia ver que está muito difícil manter, né, o casamento e os assassinatos e parar de matar, mas ele voltaria atrás, né, ele ficaria, sei lá, vamos supor, 10 anos sem matar, igual aconteceu em New Blood, mas uma hora ou outra ele ia voltar, porque ele não ia conseguir controlar os seus impulsos, e provavelmente isso traria a ruína da família dele. E com ele ficando em Miami, seria muito mais fácil para as pessoas suspeitarem dele, já que agora ele não seria dado como morto, então ele teria que tomar cuidado em dobro. Isso porque a família dele suspeitaria dele pelos horários, e também os próprios agentes da corporação de Miami, que agora saberiam que ele estava vivo, e qualquer suspeita que tivesse sobre ele seria levada em conta, já que muito do que se suspeitava do Dexter, né, foi deixado de lado quando a Rita morreu e também quando o próprio foi dado como morto. Porque primeiro eles viram um pobre coitado que perdeu a esposa e depois um homem morto. Então eles simplesmente deixaram de lado, descartaram que ele poderia ser o açougueiro de Bay Harbor. Mas agora com uma família inteira e vivo, provavelmente se ele não saísse de Miami como ele fez no final da série, ele seria pego. Outro fator que a gente pode colocar é que eu não me lembro de ter nenhum serial killer na série que conseguiu manter uma boa relação com a própria família. O caso do Trinity ainda assim não é um bom caso, já que a gente descobre que a família tem medo dele. A família realmente tem medo dele, eles andam só na surdina, eles têm um medo imenso, tanto que a mulher fala baixo, os filhos não têm coragem de falar nada com o Trinity porque ele é um pai horrível, entende? Eles só ficam com o Trinity porque eles têm medo dele. E o Dexter ele não quer pôr medo na família, ele quer realmente ser um pai. Entende? E isso provavelmente ele não conseguiria fazer enquanto ele estivesse cometendo os assassinatos. Tanto que mais pra frente, né, na série original, ele só consegue ser o pai do Harrison quando o Harrison descobre o que o Dexter realmente é. E aí ele não precisa fingir, ele não precisa mentir, ele simplesmente é o Dexter e ao mesmo tempo o pai. Mas quando ele mente, isso não existe. De qualquer forma, eu acho que o Dexter teria sim sido preso ou no mínimo perdido a maioria das pessoas da vida dele. E esse foi o vídeo. Eu sou o Crane e se você gostou se inscreve e comenta a palavra código para eu saber que você chegou até aqui, e as pessoas que comentaram no último vídeo vão estar aparecendo aí no final como forma de agradecimento. E muito obrigado e até o próximo vídeo.